A chuva fina caía sobre Seul como se o próprio céu lamentasse. Sob o brilho fragmentado dos postes e o estalar distante das câmeras, dois atores atravessaram o portão da delegacia. O ar parecia mais pesado do que o concreto. Nenhum jornalista ousou gritar perguntas. O som dos flashes substituía qualquer palavra. A cada clarão, os rostos deles perdiam mais cor, como se a luz estivesse arrancando as máscaras que um dia os tornaram ídolos. Gao Tao caminhava primeiro, os pulsos marcados pelas algemas, seguido de Song Yin, que parecia flutuar, uma sombra de si mesma. Entre os dois, apenas o som úmido dos passos ecoando na calçada e a respiração curta de quem já havia desistido de se defender. Horas depois, as portas da sala de interrogatório se fecharam atrás deles. Do outro lado do vidro espelhado, psicólogos e peritos observavam cada movimento. Gao mantinha a postura rígida, o olhar fixo em um ponto invisível. Song tremia discretamente, os dedos se entrelaçando como se tentassem segurar algo que escorria por entre as mãos. Naquela noite, Seul inteira vigiava. As emissoras haviam interrompido suas programações. Os fãs esperavam milagres, mas só encontrariam silêncio. Yu Minglong, o nome que antes iluminava os telões, agora ecoava como uma maldição. Ele era o símbolo do talento jovem, da beleza limpa e da promessa eterna de sucesso. O país o amava com uma devoção quase religiosa. Sua morte, no entanto, como uma fenda súbita na realidade. Diziam que ele havia caído do quinto andar de seu apartamento em Gangnam. A princípio, foi noticiado como um acidente trágico. Mas o corpo, encontrado em posição estranha, com ferimentos incompatíveis com uma simples queda, despertou dúvidas. Logo surgiram rumores, brigas, chantagens, dívidas emocionais, e algo mais, algo que ninguém queria nomear. Durante semanas, os investigadores reconstruíram cada segundo do dia fatídico. As câmeras de segurança mostravam pouco. Sombras que passavam. Um reflexo de alguém no espelho do elevador. Um vulto no corredor. Nenhum rosto, mas gestos familiares. Gao e Song foram interrogados várias vezes. Negaram tudo. Apresentaram álibis, gravações de estúdio, postagens antigas, rastros de GPS. Tudo parecia sólido, até que pequenas fissuras começaram a surgir. O tempo das mensagens não batia. As filmagens mostravam lapsos de minutos. As vozes nas ligações estavam distorcidas, como se alguém tivesse ensaiado demais. Quando o detetive-chefe, An Ji-won, entrou na sala, o silêncio cortou o ar. Ele colocou uma pasta sobre a mesa, abriu-a devagar, e deslizou duas fotografias para a frente. Uma mostrava uma marca de sangue na parede do apartamento de Yu, a outra, as unhas quebradas de Gao, lascas com fragmentos de pele sob elas. Explique isso, disse ele, num tom sem raiva, mas com um tipo de paciência que amedronta. Gao desviou o olhar. Song fechou os olhos. A partir daí, algo começou a ruir. No começo, foi apenas negação. Depois, raiva. Gao levantou-se, gritou, exigiu o advogado. Song tentou respirar, mas o ar parecia escapar do corpo. As horas se alongaram como dias. Até que, num instante de fraqueza, ela falou, quase num sussurro. Ele não devia ter dito aquilo. Ele não devia ter mexido nas mensagens. A confissão veio quebrada, em fragmentos. Palavras soltas como vidros no chão. Nós só queríamos que ele ouvisse. Queríamos explicações. Não era para ser assim. Gao olhou para ela com fúria, mas também medo. Pare, Song, murmurou, a voz falhando. Mas ela continuou. Você empurrou ele, Gao. Você sabe que empurrou. Ele bateu na mesa. O som seco fazendo todos se sobressaltarem. Por alguns segundos, ninguém respirou. Até que Gao, com o olhar perdido, deixou escapar a frase que se tornaria o título de todos os jornais naquela madrugada: sim, eu estava lá. Eu estava lá, e não era para ter acontecido desse jeito. Do lado de fora, a notícia se espalhou como fogo em papel velho. Dois atores, duas estrelas amadas, confessando envolvimento na morte de Yu Menglong. As redes sociais entraram em colapso. Hashtags surgiram, desapareceram,
ressurgiram em espirais de ódio e luto. Alguns fãs se recusavam a acreditar. Outros gritavam por justiça, compartilhando vídeos antigos de Will com legendas que diziam: ele sorria, mas ninguém viu a dor. Na delegacia, o ar pesava com chumbo. Os peritos voltavam com novos relatórios. No corpo de Will, haviam sido encontradas marcas no antebraço, sinais de contenção, como se alguém o tivesse segurado com força. No entanto, não havia impressões digitais claras, apenas manchas borradas, como se alguém tivesse tentado limpar o sangue com as próprias mãos. Gal permanecia em silêncio. Song chorava, mas sem som, como se as lágrimas viessem de um lugar que palavras não alcançam. Em certo momento da madrugada, o detetive Ian retornou. Trazia um pendrive. Encontramos isto no computador de Will, disse. Ligou-o. Um áudio ecoou pela sala, uma gravação curta, distorcida, de voz masculina. Eles estão aqui. Se algo acontecer comigo, vocês saberão quem foi. Song tapou os ouvidos, gritando. Gal ficou imóvel, o olhar fixo em algum ponto além da parede. Os investigadores trocaram olhares. A verdade, por fim, tinha voz. As horas seguintes foram uma descida ao inferno. Gal começou a falar fragmentos de frases, pedaços de lembranças. Disse que Will havia traído a confiança deles, que guardava segredos, que havia ameaçado expor algo sobre o passado dos dois. Song completava com lágrimas, dizendo que tudo era um mal-entendido, que queriam apenas conversar. Mas os fatos não perdoavam. Os registros mostravam que ambos haviam estado próximos ao prédio naquela noite. Uma câmera de tráfego captou o carro de Gal estacionando às 22h47. O elevador registrou 2 acessos. O último, o de Will, às 23h02. No amanhecer, quando os interrogatórios cessaram, Gal parecia 20 anos mais velho. Song, com os olhos vermelhos e a voz frágil, murmurava apenas uma frase repetida. Ele ainda estava vivo quando caímos no silêncio. Nenhum repórter pôde entrar, mas vazamentos surgiram. Um policial, que pediu anonimato, descreveu o momento como a confissão mais fria e desesperada que já ouvira. No dia seguinte, os noticiários transmitiam imagens dos fãs reunidos em frente ao prédio de Will. Flores cobriam a entrada, velas tremulavam na chuva. Alguém colocou um cartaz: não foi acidente. Foi inveja. Outros responderam com raiva: eles eram amigos. Amigos não matam. A nação parecia dividida entre amor e horror. Enquanto isso, dentro de uma cela fria, Gal encarava o chão. Um guarda relatou que ele passava horas repetindo a mesma frase: foi um erro. Mas ninguém entende o que ele fez. Song, em cela separada, gritava durante a noite, chamando o nome de Will como se esperasse resposta. Os médicos tentaram sedá-la. Ela se acalmava apenas ao ouvir música. Irônico, já que fora o próprio Will quem escrevera a canção favorita dela. Os produtores das séries e filmes que envolviam os dois atores suspenderam todas as gravações. As empresas de publicidade rescindiram contratos. Páginas de fãs foram apagadas. Era como se a indústria tentasse apagar qualquer vestígio deles da memória coletiva. Mas os vídeos continuavam circulando. Os sorrisos congelados em trailers e entrevistas antigas agora pareciam mensagens de um passado amaldiçoado. Alguns jornalistas começaram a investigar mais fundo. Uma repórter chamada Lynn Sale conseguiu acesso a documentos confidenciais. Descobriu que, dias antes da morte, Will havia recebido mensagens anônimas com ameaças veladas. Uma delas dizia: "Você sabe demais. Fique calado." Outras falavam sobre um projeto e uma traição. Ninguém confirmou a origem. Lynn escreveu em seu blog: há algo muito maior do que ciúme. Há segredos que valem mais que a vida. A atmosfera em Seul mudou. As pessoas começaram a evitar mencionar o nome de Will em público. Diziam que o prédio onde ele morrera agora estava vazio. Mas às vezes, à noite, luzes piscavam nas janelas, e alguém jurava ouvir passos no quinto andar. Como se ele nunca tivesse ido embora, sussurrou uma vizinha a um repórter, como se ainda esperasse justiça. No encerramento do inquérito preliminar, o promotor declarou: temos uma confissão parcial, mas o caso está longe de concluído. Mesmo assim, o impacto já era irreversível.
Gao e Song deixaram de ser ídolos para se tornarem espectros de uma tragédia moderna. E Yumenglong, transformado em mito, passou a habitar um imaginário coletivo como símbolo de pureza destruída. Numa entrevista ao vivo, a antiga colega de elenco chorou diante das câmeras. Ele confiava demais nas pessoas. Sempre dizia que o sucesso só tem sentido se for compartilhado. E olha como o mundo respondeu. O estúdio inteiro ficou em silêncio. Naquela noite, a chuva voltou a cair. O detetive An Ji-won permaneceu sozinho na sala de provas, fitando a foto de Yu sorrindo, tirada apenas um dia antes da queda. Na imagem, ele parecia tranquilo, quase sereno. Atrás dele, refletido na janela, duas silhuetas vagas se formavam. Não comentou com ninguém, mas jurou que uma delas parecia olhar diretamente para a câmera. Enquanto o relógio marcava meia-noite, as ruas de Seul dormiam sob um peso invisível. O caso havia exposto algo que ia além da morte, um espelho sombrio da fama, da culpa e do silêncio. O país esperava respostas. Mas, nas palavras frias de An, registradas em seu relatório final daquela madrugada, às vezes, a verdade não fala, ela apenas observa. O amanhecer chegou sem cor. A cidade parecia conter a respiração. Naquele dia, o país inteiro voltaria seus olhos para um único lugar, o edifício cinza em Gangneung onde Yumenglong viveu e morreu. As ruas ao redor estavam cercadas por fitas amarelas, câmeras, repórteres, curiosos e um silêncio que soava mais alto do que qualquer sirene. A polícia havia anunciado a reconstituição do crime. Gao Tao e Song Yin, algemados, seriam levados de volta ao local para reviver o momento que ninguém conseguiu esquecer. O vento soprava frio. A chuva da madrugada deixara o chão brilhando, refletindo o azul pálido das viaturas. Quando o carro preto da polícia estacionou, dezenas de lentes se voltaram, capturando cada movimento. Gao desceu primeiro, o rosto pálido e inexpressivo. Song, atrás dele, teve os olhos fixos no chão. Os dois pareciam versões distorcidas de quem um dia foram, como personagens de um drama que se recusa a terminar. Os jornalistas cochichavam, eles vão mesmo reencenar a queda. Dizem que há novas provas. Desmaiou na última sessão de interrogatório. Mas o tempo para rumores havia acabado. Verdade seria encenada diante de todos. Dentro do edifício, o ar estava saturado de tensão. As paredes ainda guardavam marcas sutis da tragédia, um espelho trincado, um arranhão na pintura. Cheiro adocicado de mofo misturado a algo indefinível, algo que parecia medo. Forenses haviam reconstruído cada detalhe do apartamento de Yu. A disposição dos móveis, copo quebrado no chão, o tapete com manchas escuras. Tudo estava exatamente como naquela noite. Apenas a ausência dele era insuportável. Song entrou primeiro, hesitante. Quando seus olhos percorreram o cômodo, um tremor involuntário percorreu o corpo dela. Gao manteve-se atrás, imóvel, observando o vazio. Um policial aproximou-se, lendo o roteiro do procedimento. Vocês irão demonstrar o que fizeram naquela noite, conforme seus depoimentos. Numa dramatização, apenas os movimentos. Está claro? Gao assentiu. Song não respondeu. As câmeras foram posicionadas. Microfones ligados. O detetive An Ji-won, com expressão austera, fez um sinal. A reconstituição começou. Gao caminhou até o corredor. Parou diante da porta entreaberta do quarto. Eu esperei aqui, disse com voz rouca. Ele estava na sala, bebendo. Song aproximou-se, as algemas tilintando. Eu bati à porta. Sussurrou. Ele abriu. Parecia calmo, mas havia algo nos olhos dele. Ele sabia. O detetive observava atentamente. E então? Perguntou. Gao hesitou, pois deu um passo adiante. Eu entrei. Disse que só queria conversar. Ele começou a rir. Disse que não tínhamos coragem. Um instante. Todos na sala pareceram ouvir o eco daquela risada imaginária. Song, trêmula, apontou para o sofá. Sentou aqui. Eu fiquei ao lado. Gao estava atrás dele. Um técnico de som, ajustando o microfone, congelou de repente. Ouviram isso? Todos pararam. No fone, um sussurro baixo, quase inaudível. Uma voz masculina dizendo não empurre. O técnico balançou a cabeça,
pálido. Deve ser interferência. Mas ninguém respondeu. A encenação prosseguiu. Gal demonstrou como agarrou Will pelo colarinho. Ele disse que iria nos destruir, que ninguém acreditaria em nós. Song, com as mãos trêmulas, mostrou o movimento de tentar separá-los. Eu gritei. Pedi para parar. Detetive interrompeu, e então Gal fechou os olhos. Ele tentou sair. Eu o segurei. Empurrou minha mão. Eu o empurrei de volta. O som das algemas batendo soou como o estalo de um osso. Song soltou um grito abafado. Detetive levantou a mão, encerrando a demonstração. O ar parecia ter se tornado mais denso, mais frio. Um dos jornalistas, observando pela janela, jurou ver uma sombra atravessar o quarto, rápida, humana, impossível. A reconstituição foi interrompida por alguns minutos. Song foi levada ao corredor, em estado de choque. Ela tremia, dizendo coisas desconexas. Tinha uma mancha no chão. Ele ainda está aqui, policial assegurou, mas ela desabou, olhando fixamente para o ponto exato onde o havia caído. Lá, sob o piso de madeira. A marca quase imperceptível permanecia, uma sombra circular, velha demais para ser sangue. Impossível de ignorar. Após estabilizarem Song, o detetive decidiu continuar. Ou concordou em terminar a simulação. Foi nesse momento que o silêncio se tornou insuportável. Ele se aproximou da janela, tocando o parapeito. Foi aqui, murmurou. Ele tropeçou. Ou eu empurrei. Eu não sei mais. O policial responsável pela perícia pediu que demonstrasse o gesto. Gal levantou as mãos devagar, as algemas refletindo a luz. No instante em que simulou o empurrão, um vento súbito entrou pela janela, derrubando papéis e fazendo todos se virarem. Ninguém falou por vários segundos. O detetive, porém, não desviou o olhar. Basta, disse. Chega por hoje. Lado de fora, as notícias já corriam. Cena chocante, sussurros captados durante reconstituição. Polícia interrompe encenação após colapso emocional. Os vídeos se espalharam em minutos. Milhões assistiam, comentavam, criavam teorias. Alguns diziam ter ouvido claramente a voz de Will no áudio. Outros juravam ter visto sua silhueta refletida no vidro. O que era real e o que era projeção coletiva? Ninguém sabia mais. Dias depois, um novo relatório vazou. Se havia encontrado uma pegada parcial no parapeito, pequena, diferente das de Gal e Will. Alguns especialistas acreditavam ser de Song. Outros achavam impossível, dada a altura. Mas o que mais intrigou os investigadores foi um detalhe ignorado antes. Sob a moldura da janela, havia um risco de metal, como se alguém tivesse tentado segurar-o no último instante. Talvez não tenha sido um empurrão, mas uma tentativa desesperada de salvá-lo. Ou talvez tenha sido o reflexo tardio da culpa. A verdade parecia dissolver-se em camadas. O público dividia-se entre os que pediam perdão e os que clamavam por punição. Fã-clubes de Will se transformaram em grupos quase religiosos, fazendo vigílias diante do prédio, acendendo velas e entoando músicas dele. Alguns diziam sentir uma presença ali, um vento que sempre soprava do quinto andar, mesmo quando as janelas estavam fechadas. Internado em uma ala psiquiátrica temporária, começou a recusar comida. Passava horas olhando pela janela do hospital, repetido em voz baixa, ele está lá. Sempre na janela. Gal, em cela isolada, permanecia em silêncio. Guardas relataram que, nas madrugadas, ele falava dormindo. Falava o nome de Will. Pedia desculpas. Às vezes. Outras, chorava. A indústria do entretenimento entrou em colapso. Todos os projetos que envolviam Gal e Song foram cancelados. As empresas que um dia os idolatraram agora apagavam suas imagens de pôsteres e catálogos digitais. Mas era tarde demais. As músicas, os rostos, tudo já fazia parte da memória coletiva. E quanto mais tentavam apagá-los, os fantasmas surgiam. Uma produtora veterana, em entrevista anônima, confessou: eles estavam mudando. O sucesso os transformou. Mas ninguém viu a tempestade se formando. E o era o centro de tudo. E quando o centro cai, o resto desaba junto. Naquele mês, o prédio onde tudo aconteceu foi esvaziado. Nenhum morador quis permanecer.
zelador afirmou ter ouvido passos durante a madrugada. Disse que o elevador subia sozinho até o quinto andar e parava, mesmo com a energia cortada. Ninguém acreditou oficialmente, mas ninguém quis verificar. A polícia encerrou a reconstituição com o laudo final, morte por queda, resultado de confronto físico. Gao e Song permaneceriam sob custódia, aguardando julgamento. Mas para o público, o caso nunca seria apenas jurídico. Era uma ferida aberta, um espelho quebrado refletindo o pior da glória humana. Semanas depois, um repórter chamado Min Ah-jun recebeu um envelope sem remetente. Dentro, uma foto polaroid, e Long sorrindo, tirada no mesmo dia da morte. Atrás da foto, uma frase escrita em algo que parecia tinta seca, ou sangue desbotado: a verdade não morre, apenas muda de forma. Ah-jun, incrédulo, mostrou a imagem ao detetive An. Ele apenas a observou longamente, depois devolveu. A verdade, às vezes, não quer ser descoberta, murmurou. Ela apenas observa, esperando ser lembrada. A foto nunca foi rastreada. Nenhum laboratório admitiu tê-la revelado. Mas, na noite seguinte, uma luz se acendeu brevemente no quinto andar do edifício abandonado. O guarda noturno jurou ter visto uma silhueta parada na janela, magra, imóvel, olhando para baixo. Quando subiu para verificar, encontrou o apartamento vazio, frio como gelo. No chão, sobre o tapete reconstituído, havia apenas um pedaço de vidro quebrado refletindo o luar. Nos dias seguintes, os jornais começaram a mudar o tom. Já não falavam apenas de culpa, de luto coletivo. O país inteiro parecia assombrado não por fantasmas, mas por sua própria sede de espetáculo. As pessoas perceberam que haviam transformado a tragédia em entretenimento, a dor em consumo. Gao e Song tornaram-se símbolos de uma geração devorada pela fama. Na última página do relatório oficial, An Ji-won escreveu uma observação pessoal, nunca publicada: a culpa não termina com uma sentença. Instala nas paredes, no ar, nas lembranças. O crime acabou, mas o eco permanece. E talvez, em alguma noite de chuva, ele volte para terminar o que começou, não por vingança, mas por silêncio. Na noite do aniversário de morte de Long, centenas de fãs se reuniram diante do edifício vazio. Alguns juraram ver uma luz acender-se na janela, suave, como um sorriso distante. Ninguém se moveu. Ninguém falou. A chuva começou a cair outra vez, lavando os rostos, misturando lágrimas e lembranças. Por um breve instante, parecia que o tempo parava, como se o próprio mundo se curvasse diante do eco de uma verdade que jamais descansaria.